Eu já vi um vídeo seu, Reni, você falando, olha, o Putin tem esse tipo de demanda, mas se não fosse o Putin no poder, quem estivesse à frente da Rússia estaria fazendo algo muito parecido, porque é uma demanda que tem a ver com geografia, com geopolítica. Tem um livro, eu queria ter trazido para cá, mas eu tava numa reunião, a Malu saiu de casa antes, não consegui trazer, que é o Arma, Germes e Aço, do Jared Diamond, onde ele fala dessa questão, né, da geografia e de como, de certa maneira, né, a geografia propiciou que os europeus chegassem na América com armas, com aço, com vírus, e os pré-colombianos, que estavam aqui antes da chegada do Colombo, não conseguiram resistir àquilo. E um dos motivos que ele leva para essa hegemonia dos europeus sobre os pré-colombianos era o fato de que havia muita ligação, porque era uma grande planície, era muito fácil trafegar por lá. Então, já aproveitando esse ensejo, como é que essa questão histórica? Porque o russo, ele sempre fala que Kiev é a mãe das cidades russas, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar para a origem desse povo, né? E aí, quando nasce o povo que é chamado de Rus, eram os russos, ou os Rus, de Kiev. E isso é uma combinação entre povos eslavos, que estavam habitando ali, e vikings, que vieram da Finlândia. E esses povos eslavos, essas tribos eslavos, elas ficavam se matando ali, brigando muito entre elas. E aí elas acabaram, ok, vamos trazer alguém de fora que vai nos governar e trazer paz. E quem que veio de fora? Esse povo, né, ou esse rei, ou esse governante príncipe Rus. E aí ele começou a governar ali primeiro uma cidade no norte da Ucrânia e depois ele viu Kiev e falou, não, Kiev é melhor. Kiev aí, é a capital da Ucrânia, a capital da Ucrânia. E aí virou então os russos de Kiev. Só que chegou um determinado momento, né, que essa identidade ela precisava tomar forma. Como que ela tomou forma? Primeiro com a aproximação com o cristianismo, com o Império Bizantino. E aí ele traz a religião cristã ortodoxa para dentro desse povo, e aí precisa de um idioma. E aí nasce o idioma russo, por monges que queriam ensinar a Bíblia ali, então eles precisavam traduzir aquelas milhões de tribos, aquela confusão toda. Então aí você tem um território, um governante, uma religião, né, algo transcendental, um idioma. E começa a se formar então esse povo. Só que aí vem as tribos da Ásia Central, os mongóis. E aí eles destroem os russos de Kiev. Dominam toda essa região. E aí, aos poucos, vai surgindo outros Rus, só que o de Moscov, que é o de Moscou. E aí esses combatem, expulsam, e aí sim viram os russos. Existe uma discussão até hoje entre os ucranianos e os russos. Quem são os antecessores? Quem são os originários dessa identidade russa? Claro que a história vai seguir e os ucranianos constroem a identidade deles nacional em outro momento, em outra história. Tem outro idioma. Eu ia perguntar, o idioma é parecido? É parecido, mas assim, são separados, né? São idiomas diferentes. E essa é parte da divisão que tem hoje na Ucrânia. Metade da Ucrânia está dividida pró-Ocidente, outra pró-Rússia. Em linhas linguísticas, parte da distinção. Mas enfim, voltando para a história, é que essa disputa, ou essa percepção de onde vieram os russos originais, eles vieram dos russos de Kiev, do Kievan Rus. E então os dois, existe esse embate. Então tem ligação histórica, tem ligação cultural, fora todos os outros momentos dos impérios soviético e russo que ocuparam aquele território. Mas para os ucranianos, não, nós também temos a nossa história. E eles também tiveram a sua autonomia, a sua independência, a sua separação dessa dominação. E eles também se veem como os originários do povo russo. Então, por isso, esses são os laços culturais e históricos. Assim. E só para agregar, é interessante como algumas ações, algumas decisões ao longo dos últimos 50 anos, 60 anos, acabaram meio que sem querer promover um nacionalismo ucraniano, né? A União Soviética queria que a Ucrânia tivesse voto na ONU, porque tinha certeza absoluta que a Ucrânia nunca é sempre ao lado da Rússia, né? Então, os ganhos territoriais sob Stalin foram em nome da Ucrânia, né? Apesar de ser um projeto estratégico dele. Tanto que a integração econômica era muito grande, você tinha armas nucleares
na Ucrânia. É uma região muito industrializada, fundamental para a indústria soviética, que demonstra que em Moscou nunca houve um plano real, nunca houve um plano B. O que a gente faz se a Ucrânia se tornar um país independente? Não havia esse tipo de planejamento que explica por que, por exemplo, Crimeia, havia uma certa, não disputa, mas uma discussão na Ucrânia faz tempo sobre se a Crimeia devia fazer parte da Ucrânia ou da Rússia. É um lugar de veraneio muito importante das elites ao longo dos últimos séculos, né? Um pouco inclusive que tem um potencial turístico enorme. Eu fui No Mar Negro ali, numa sim, região. Eu muito tô olhando bonito, aqui, assim. inclusive eu indico pra vocês abrirem um mapa aí, dar uma olhada. Eu adoro olhar mapa, porque aí eu me Sim. localizo, eu entendo o que tá acontecendo. Então abram um mapa, vê onde é Kiev, Ucrânia, Rússia. E eu lembro acho que foi 15 anos atrás, eu encontrei com um executivo da área de turismo. E ele falou, olha, a próxima onda, assim, vai ser a Crimeia. Que a gente pode transformar isso num grande Isso Cancún. quando? Em que ano? Isso foi em 2005. Não deu certo. Espero que ele não tenha investido muito dinheiro nessa Não. tese. Aí a gente vê como isso afeta. Mas aí, quando então a Ucrânia declarou sua independência no contexto do fim da União Soviética, havia uma longa negociação e a Ucrânia topou abrir mão das suas armas nucleares, porque a princípio a Ucrânia poderia ter dito, ok, agora somos um país independente e nós temos armas nucleares. Mas toparam ceder essas armas para os russos, era inclusive algo que os Estados Unidos queriam, né? Não queriam mais uma potência nuclear aí que aumenta o risco, etc. E aí é um país muito jovem que só tornou-se independente em 91, mas por causa desses fatores que o Reni citou aqui, existiam ingredientes fortes para o nacionalismo ucraniano que agora, devido, sobretudo, na verdade, quase só, né, na parte oeste, se fortalecem no contexto da ameaça. Se você é ameaçado, se cria uma união. Na verdade, a história do Afeganistão, hoje os afegãos só se sentem afegãos porque eles foram invadidos tantas vezes que as tribos tiveram que juntar para se defender contra os britânicos. Antes não havia um sentimento de nação. E um país que sofreu tanto, né? O povo ucraniano passou por períodos horríveis, assim, de fome, assim. Então, de fome, realmente, agora uma população muito, enfim, que tem uma história para contar. E essa possibilidade da invasão agora, me parece, fortalece também algo que o Putin não quer, que é, né, justamente Nacionalismo. o nacionalismo ucraniano. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais cortes como este.